O título do filme, Triângulo, traduzido ao pé da letra do original, refere-se ao famigerado Triângulo das Bermudas e às lendas em torno dele. Muitos acreditam que o local distorce o que entendemos como regra, visto os diversos eventos anormais que acontecem nessa região, como, por exemplo, o não funcionamento de bússolas, além do desaparecimento de embarcações e aviões. É nesse contexto que o filme Triângulo do Medo se baseia, uma vez que em alto mar, no Triângulo, estranhos fenômenos ocorrem, como o sumiço repentino do vento, tempestades elétricas e, por fim, o surgimento de um navio enorme, uma espécie de navio fantasma, cujo interior fica responsável por dar início ao mistério. Considerando a óbvia influência das lendas que rodeiam o verdadeiro Triângulo das Bermudas, o enredo não se preocupa em respeitar plenamente as leis da física e expõe que em algum momento, naquele navio em específico, houve uma distorção do tempo, um dobramento sobre si mesmo. Assim, o passado pode se encontrar com o futuro, passados e futuros relativos, explicando a trajetória de Jess, a protagonista. O mais óbvio seria afirmar que se trata de um ciclo temporal. Contudo, o mais correto seria assumir que, na verdade, trata-se de uma sobreposição em espiral, já que os acontecimentos se repetem, mas ainda assim se movimentam no tempo. Pode-se notar isso devido à multiplicação da matéria, os pássaros, os amuletos, os bilhetes e as próprias pessoas. Portanto, os eventos são reproduzidos seguindo a mesma premissa, mas nem sempre literalmente iguais, além de não serem apagados quando um novo ciclo começa, apenas são sobrepostos pela linha temporal atual. Ou seja, existe uma progressão linear, repetindo simultaneamente a trajetória dos acontecimentos. Afirmar que a narrativa é um ciclo não está errado, mas não faz jus à complexidade total do processo. O fator principal que reforça a ideia de sobreposição em espiral é que a Jess, em determinado momento, adquire amnésia proveniente de um acidente de carro e possivelmente do próprio ciclo. Por isso existe a sensação constante de déjà vu, que ela sente diversas vezes, pois mostram-se pistas a todo instante que sugerem que ela já esteve naquele determinado lugar. Desde o início, quando a personagem entra no barco, ela já parece muito confusa. Porém, é somente após dormir que a protagonista passa a não se lembrar mais do loop, esquecendo de que já passou por tudo aquilo e, assim, acabando por repetir os principais eventos de formas semelhantes, escrevendo o bilhete, deixando o colar cair, etc. O fato dela refazer inconscientemente os mesmos passos com ligeiras alterações indica uma possível interferência do espaço-tempo, tentando ordenar tudo. Mas a amnésia é justificável também pelo excesso de cansaço, tanto que ela dorme ou cochila mais 2 vezes durante o longa, na praia e no táxi. Dito isso, para entendermos o filme, primeiro temos que ter em mente que a insanidade adquirida pela personagem principal surge por 2 motivos essenciais: a morte do filho e o fato de estar presa em um loop temporal, o que causa uma deturpação psicológica na protagonista, numa relação de causa e efeito, onde o autocontrole se apresenta desvirtuado e a sensação de culpa a leva a querer mudar o impossível. Após enlouquecer e matar seus companheiros, de alguma forma por meio da distorção do tempo, essa primeira Jess encontra-se consigo mesma no passado, e ao ver que não tratava seu filho como deveria, acaba por assassinar sua antiga versão. Percebe-se pela forma que tratava seu filho e pela maneira fria que matou seu eu do passado, o temperamento forte da personagem e talvez o primeiro traço de loucura ou até psicopatia. Como o elemento viagem no tempo está presente, é claro que um paradoxo seria inevitável. Como Jess poderia ter voltado ao passado e matado sua primeira versão, se para voltar ela teria que primeiro ter ido? Isto é, se a primeira Jess morreu, não teria como ela ter ido e, principalmente, jamais voltaria para se matar. É importante lembrar que esse ciclo não acontece apenas no navio. Envolve desde o passeio de barco com os amigos até quando ela volta e opta por entrar novamente no barco. Essa é a trajetória do ciclo. O mistério é o que motiva a Jess a retornar ao barco e, por consequência, ao ciclo, após ter voltado para casa. A explicação encontra-se em uma das cenas finais, em que Jess sofre um acidente de carro, no qual seu filho morre. Assim, movida por culpa e remorso, decide retornar ao ciclo propositalmente, pois acredita ser capaz de reverter o que aconteceu, ou seja, impedir a morte da criança. Por isso Jess se desculpa com o Greg, abraçando-o e pedindo perdão, pois sabe que terá de matá-lo caso queira rever seu filho. Além disso, quando questionada se de fato gostaria de ir na viagem, ela, de modo profundo, olha para as outras pessoas no barco, como se sua decisão dependesse delas. Todos os tripulantes, tirando a Jess, precisam morrer para que os próprios voltem ao navio dando continuidade ao ciclo, até a protagonista descobrir, eventualmente, o que precisa ser feito. Assim,
Cada vez que entram no barco e posteriormente no navio, uma nova Jess entra também, e às vezes morre e às vezes não, dependendo das escolhas dela. A Jess principal, a que acompanhamos o filme inteiro, confusa, se deixa levar pelos eventos e os assiste acontecerem naturalmente. Depois de lutar com sua nova versão, uma outra leva de pessoas aparecem no mar pedindo ajuda, os coadjuvantes, e a partir daí, a primeira Jess se torna a segunda Jess e faz tudo diferente, mudando o padrão. Mas o que ela não sabe é que são sempre dois padrões. Ela não pode fazer nada para mudar isso, a não ser sair do navio. Porém, isso também sempre acontece. Triângulo do Medo é baseado na lenda de Sísifo, que inclusive é aludido durante o filme, filho de Éolo, o deus grego do vento, e não por acaso, o nome do navio. Vale lembrar que, assim como os outros mitos gregos, a lenda de Sísifo conta com diversas interpretações. Portanto, é essencial se ater àquela mencionada no longa, sem, no entanto, descartar características de versões alternativas que possam contribuir para o entendimento da história. Sísifo, além de ter matado o irmão, fez uma promessa a Hades, o deus do submundo, e não cumpriu. Por isso, acabou sendo punido com o castigo de carregar uma pedra até o topo de um monte. Sempre quando estava quase concluindo a tarefa, devido a uma força irresistível presente perto do cume, a pedra rolava a montanha abaixo. Sísifo desconhecia a ação dessa força, então iniciava todo o processo novamente, na esperança de conseguir concluí-lo, mas nunca conseguia, pois não importava o modo como ele rolava a pedra, rápido, devagar, parando, sem parar, ela sempre caía. O que acontece com Jess é justamente isso. Responsável pela morte do filho e por ter enganado a morte, representada pelo taxista, ela foi condenada a reviver infinitamente esse ciclo. Além do mais, o relógio dela estar sempre parado faz referência ao fato dela estar presa em um loop e indica, talvez, que já esteja morta. Sabemos que o taxista representa a morte por 3 motivos. Ele está todo de preto, a fotografia fica mais escura quando ele entra em cena pela primeira vez, mesmo sendo de manhã, e pela frase que ele diz. Como temos todo um embasamento mitológico grego no longa, o taxista poderia ser Thanato, a personificação da morte, enquanto Hades é o responsável por reinar sobre os mortos. Só que o curioso é que o taxista não é necessariamente a própria morte. É capaz dele ser a personificação de Hermes, mensageiro dos deuses e deus da viagem, que servia de guia para os mortos, os levando ao submundo de Hades. Note que o taxista pergunta para onde a passageira quer ir, e não simplesmente a leva até um lugar predestinado, ou seja, ele é um guia. Quando questionada pelo taxista, Jess promete que voltará e a morte deixa o taxímetro ligado, aumentando a dívida e, naturalmente, a culpa de Jess. Mas sabemos que ela não retorna. Não obstante, não é apenas isso que justifica sua punição. Jess era uma mãe irresponsável e abusiva, que foi forçada a reviver aquele sábado para sempre como castigo por suas atitudes. A morte, ao invés de levá-la ao destino final, a deixa no limbo para sofrer eternamente. E um detalhe curioso é que constantemente vemos uma gaivota acompanhando a trajetória de Jess. Esta, por sua vez, pode ser a representação do próprio deus Éolo, ou quem sabe, a morte. A única certeza que temos aqui é que não importa o que a personagem faça, o resultado nunca será alterado. Nesse caso, a frase do taxista dizendo que tentar salvar o garoto é inútil faz mais sentido. Sabemos que todos precisam morrer para que Jess tenha a falsa esperança de que pode quebrar o ciclo. Mas e Heather? O que aconteceu com ela? Por que construir uma personagem e se livrar dela logo no começo? Embora não pareça, Heather tem um papel fundamental para a trama, pois se analisarmos mais a fundo, ela é a única pessoa boa entre os outros no iate. Podemos perceber isso no decorrer da viagem com seus diálogos e atitudes. É a única pessoa que transmite algo inocente e positivo. Além da ideia de que o filme é um ciclo, podemos considerar também o navio como uma espécie de purgatório, ou inferno, ou até mesmo o submundo de Hades. Desse modo, depois que o iate virou, todos morreram e foram para o navio Éolo, sendo que a única que não merecia estar lá era a Heather, já que ela não estava condenada a ir para o limbo. Já em relação ao papel dos outros coadjuvantes, considerando a suposição de que o ciclo também é uma espécie de limbo ou purgatório, estes personagens, Greg, Sally, Downey e Victor, estariam cumprindo sua pena, mas ao contrário de Jess, a punição deles seria apenas a morte e não o sofrimento eterno. Por mais que estejam em todas as repetições, eles não chegam a ter essa noção de que estão presos, igual Jess tem. Portanto, são apenas acessórios desse cenário cíclico. Entretanto, em outra história a respeito de Sísifo, este morre de velhice e Zeus envia Hermes para conduzir sua alma a Hades.
No Tártaro, por ter sido considerado um grande rebelde, Sísifo teve seu castigo juntamente com Prometeu, Tício, Tântalo e Ixion. Estes 4 últimos, por sua vez, podem ser representados pelos 4 coadjuvantes do filme. Cabe levantar a questão de que, se o navio é um purgatório, o passeio de barco nunca aconteceu na realidade, pois, teoricamente, Jazz morreu junto com seu filho no acidente de carro, portanto, antes de conseguir chegar ao barco. Desse modo, o que vemos nem chega a ser o que teria acontecido, mas de fato, um inferno pessoal para Jazz por ter dito que voltaria para o táxi quando nunca voltou. Uma possível prova disso é que Greg, o que parece ser o interesse romântico da protagonista, diz ter perdido a namorada em um acidente. Considerando que Jazz era essa namorada e por isso teria sido convidada para o passeio, não teria como ela ter ido ao barco se já estava morta. Talvez a questão que levante mais dúvidas seja em relação ao início do ciclo. Naturalmente, tendemos a buscar um começo, um ponto de partida, mesmo quando se trata de um paradoxo. É inconsciente, precisamos de algum esclarecimento palpável. Mas acontece que não tem um início. Quer dizer, já houve, mas a partir do momento em que o ciclo se originou, o início deixou de existir. Para ficar mais didático ainda, façamos o seguinte exercício. Desenhe um círculo no papel e peça para alguém te dizer em que local da superfície você tocou a caneta primeiro. A pessoa simplesmente não vai saber. Agora, em cima desse mesmo círculo, faça vários outros círculos, vários mesmo. Dificultou bem mais, né? É praticamente impossível descobrir o início. Analogamente, é o que acontece no filme. Um ciclo não tem início e nem fim, apenas eventos que se repetem e, nesse caso, se sobrepõem. É um paradoxo. Buscar um começo é inútil. Nós podemos considerar o acidente como o início, mas, novamente, torna-se irrelevante, uma vez que o ciclo já existe.